Bem-vindo ao nosso Papo Suprem. Hoje nós temos a presença aqui do Dr. Luiz Síveres, que é um amigo, não só um educador, mas também um ambientalista. E ele acaba de lançar um livro chamado Encontros e Diálogos, Pedagogia da Presença, Proximidade e Partida. Então, hoje, nosso papo é sobre esse livro que está voltado para os professores e a formação dos professores, que é um tema da maior importância, que a TV Suprem dá grande destaque. Então, nós vamos primeiro começar conversando com o Luiz Síveres sobre o que o levou a escrever esse livro, porque é um livro que fala do diálogo, que fala da interação entre seres humanos e especialmente do diálogo entre o professor e o estudante. Então, Luiz, por favor, comente um pouco a sua experiência e o que te levou a escrever esse livro. Então, Eduardo, a experiência vem de há 20 anos no exercício da docência, né, como professor, e eu cada vez fui percebendo que não bastam só recursos econômicos, não basta só ter espaço apropriado, mas a gente precisa cuidar muito das relações entre professor e estudante. Diante desse desafio, eu fui me posicionando como professor. E fazem mais ou menos uns 5 anos que eu mesmo fui exercitando essa possibilidade de mudar essa relação entre professor e aluno. Foi então que eu comecei a exercitar a presença, a proximidade e a partida. Por que isso? Porque é como a condição humana. A gente se torna presente no mundo, como ser humano, a gente se aproxima de pessoas, de situações, de causas, de projetos, mas sempre num processo de partida, de abrir horizontes, de apontar para possibilidades e de indicar para utopias. O processo educacional é basicamente um processo de encontro entre seres humanos que estão interagindo, que estão vivendo juntos, estão superando suas dificuldades e estão, de alguma maneira, transcendendo as suas limitações para se abrir para um mundo maior, né? Eu acho interessante que você estava comentando do simbolismo que existe aqui na capa do livro, com essas espirais, esses círculos. Eu gostaria que você comentasse qual é a relação desse símbolo com o conteúdo desses 3 aspectos que são abordados no livro, né? Da pedagogia da presença, da proximidade e da partida. Muito bem, Eduardo. Então, a primeira intuição que eu tive é que a gente precisa superar aquele paradigma ou aquele modelo mais binário, que a gente é herdeiro desde os gregos de uma relação muito binária, corpo e alma. Depois no cristianismo, bem e mal. Depois com as ciências modernas, entre sujeito e objeto. Isso foi dominando a história da humanidade e também o processo educacional. Então essa foi a primeira tentativa de superar um processo binário e partir para uma dimensão mais tridimensional. Porque o que nós vemos na sala de aula geralmente é o professor que se coloca como detentor do saber. Isso. E até a palavra aluno quer dizer aquele que não tem luz, né? Aquele Exato. Que está lá para ser, para ser educado no sentido de ser trazido para um nível de conhecimento maior, mas é como se ele não tivesse realmente uma experiência própria, um saber próprio, né? Isso. E isso está mudando agora na educação moderna. Começa a mudar. Então, como você mesmo disse, né, anteriormente, a predominância estava em torno do professor. Hoje se coloca muito o protagonismo no estudante. Mas eu ainda acho que o protagonismo deve ser dos dois, que num diálogo vão construindo juntos um conhecimento. E aí, então, fazendo referência à imagem que eu coloquei aqui na capa do meu livro, ele tem todo um movimento tridimensional. E por isso eu escolhi a letra alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego. Por isso que eu estou dizendo, eu estou dando só um primeiro passo, estou escrevendo só a primeira letra para contribuir com essa proposta.
Então, se a gente observa bem, a letra alfa tem 3 movimentos. Tem um movimento de circularidade, tem um movimento de conexão e tem um movimento de abertura. Então, o ser humano e a educação, quanto mais circular, conectiva e de abertura para as possibilidades, tanto mais ela contribui com o processo de aprendizagem. Por isso que a presença se dá sempre na circularidade, a proximidade se dá sempre nas conexões e a partida se dá sempre na universalidade. Quer dizer, nós somos seres humanos sempre abertos, sempre em processo de construção, e é isso que também deveria ter o caráter da educação. Agora, essa presença a qual você se refere não é meramente uma presença física, é uma presença num nível muito mais profundo, né? É o professor estar realmente em relação. Mas... Isso. Por isso que a palavra encontro é muito forte. Quer dizer, a presença se dá de fato num encontro entre 2 aprendizes. E isso não é só uma presença física. Então, tanto a presença como a proximidade e a partida, eu trabalho sempre em 3 horizontes. Na linha do ser, na linha do saber, o encontro de saberes e o agir, que é sempre uma possibilidade de ação. Então, esses 3 elementos estão fortemente trabalhados no livro. O saber e o agir. Quer dizer, se não houver um encontro de saberes, fica unilateral e aí realmente não há uma troca efetiva, né? Não. E aí que entra a segunda palavra muito forte que permeia todo o livro, que é a questão do diálogo. E aí tem vários autores e contribuições que dizem que nós não temos mais capacidade para o diálogo hoje em dia, porque não sabemos mais nos comunicar e o mais difícil de tudo, a gente não tem mais condições de ouvir. Então a gente chegou no momento em que diz, olha, estamos incapazes ou somos incapazes para o diálogo. Essa incapacidade de ouvir geralmente vem da postura de se achar já douto, se achar já conhecedor do assunto, então não é necessário mais eu ouvir porque eu já sei, né? Exato. E essa falta de humildade é que traz vamos dizer assim, um bloqueio para o verdadeiro diálogo. Quando você diz que não sei, aí você abre todas as possibilidades. Isso. E aí você passa a conhecer realmente a contribuição que o outro está trazendo, né? Isso não é uma novidade de agora, né? O Sócrates, há 2.500 anos atrás, já dizia, só sei que eu nada sei. Quando eu entro com essa disposição, todos os conhecimentos estão disponíveis e eu começo a interagir com eles. Aí se estabelece novamente um diálogo. E o professor, na realidade, ele está aprendendo com o estudante também, né? Quer dizer, é uma troca de fato, né? Exato. Acho que essa troca, ou esse diálogo entre professor e estudante enriquece a ambos. Embora, como professor, eu tenha uma experiência acumulada, eu tenha conhecimentos adquiridos, mas tudo isso leva, num processo de proximidade, justamente a partilhar, a colocar em partida o próprio conhecimento. Agora, eu sei que você se inspirou muito no trabalho do Martin Buber, do Paulo Francis. Podia comentar brevemente as influências que levaram a essa dinâmica, né? Essa construção que você colocou no livro? Isso. Então, vários teóricos deram um suporte para eu construir essa proposta. E 3 deles foram fundamentais para construir todo esse processo. Então, primeiro, como você bem já falou, foi Martin Buber. Ele é um judeu existencialista, humano, e ele trabalha a seguinte questão: a vida humana é encontro, a vida é relação, e nessa relação se estabelece o diálogo, que ele chama de dialógico, que não é uma simples conversação, mas é um estar presente um na vida do outro. Então esse foi o primeiro teórico que me ajudou muito a formatar essa proposta. Sim. O segundo, então, foi Boaventura de Souza Santos, que
me trouxe toda uma compreensão mais da ecologia dos saberes, as conexões, as proximidades. Aí existem conhecimentos mais tradicionais, conhecimentos modernos, conhecimentos populares, conhecimentos acadêmicos. Como é que a gente aproxima isso? Então ele me ajudou muito e me deu um suporte teórico para entender a necessidade da gente trabalhar de fato uma ecologia dos saberes. E, por último, Paulo Freire, nessa linha de abertura. Ele sempre coloca que o ser humano é um ser que está se fazendo, é um ser que está se construindo. Isso ele faz no horizonte da sociedade e da sua história. Então esses três teóricos foram assim os suportes para eu construir essa proposta da presença, da proximidade e da partida. É interessante, a partida tem mais a ver com a obra do Paulo Freire, né? Que é essa, assim, a abertura para o mundo, né? Isso. O que eu sinto é que muitos estudantes, eles não estão sendo preparados para interagir com o mundo, para levar para o mundo realmente uma contribuição que seja inovadora, que seja criativa e que venha do coração também. E eu acho que o Paulo Freire toca muito esse lado, a preparação do ser para ser um ser social, né? Isso. Então, o que a gente percebe muito que a educação tem preparado o estudante, mas praticamente para a linha do mercado. Mas o mercado é apenas uma das condições humanas nossas. E aí a gente perde toda essa dimensão social, dimensão cultural, a dimensão da cidadania. Então, como é que a educação poderia apontar horizontes para essas outras dimensões? E aí também a experiência existencial mesmo do ser humano, quer dizer, a questão da transcendência do ser humano, é uma partida. Então nós vivemos constantemente esse movimento de estar presente, nos aproximar e partir. E a própria partida se torna novamente uma presença, proximidade, partida, e aí o caminho está feito. Nós vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o nosso Papo Suprem e hoje nós estamos conversando com o Dr. Luiz Síveres, que tem doutorado na UNB, no CDS, em Desenvolvimento Sustentável, que também tem pós-doutorado em Educação na USP e que é o coordenador dos cursos de pós-graduação nessa área educacional na Universidade Católica. Então, agora eu gostaria de focar um pouco mais a nossa conversa no trabalho de formação de professores, que é um dos principais objetivos desse livro que nós já mencionamos, Encontros e Diálogos. Então, Luiz, como é que você vê essa questão do diálogo? Como é que ela se manifesta dentro da sala de aula? Como é que o professor pode trazer essa visão dialógica, essa visão de uma comunicação realmente aberta, interativa e, de certa maneira, compartilhada com os seus estudantes, os seus alunos? É interessante perceber que, historicamente, o professor foi sempre um destaque na sala de aula. Era o que detinha o conhecimento, detinha o poder, detinha toda a orientação pedagógica. Aos poucos a gente percebe que todos nós temos conhecimentos, todos têm possibilidades de aprender em conjunto. Então, essa mudança de postura do professor que é importante. Uma coisa é você direcionar o discurso, o conhecimento, outra coisa é você interagir com quem já sabe ou quem gostaria de saber. Então, muda totalmente a postura do professor. E esse é um exercício não muito trivial, que nós todos gostamos de ser o detentor do saber, ser o detentor do poder. E isso muda. Então, acho que é um exercício de humanidade, mas com a possibilidade de tornar aqueles que estão contigo também mais humanos. Ou seja, é também uma preparação para a vida, esse processo educacional. E no seu livro você fala do despertar da vocação, né? Que essa é uma das missões do professor, é fazer com que
haja uma reflexão, um diálogo que propicie essa percepção de qual é o papel do ser humano, daquele estudante no mundo, né? O que ele veio fazer realmente nesse mundo, né? Qual é a sua vocação autêntica, né? Perfeito. Então, ultimamente, a gente percebe que o exercício da docência, o ser professor, foi praticamente deslocado para um aspecto profissional. E eu acho que ele tem que ser um bom profissional, mas naquilo que se diz, ele tem que recuperar a dimensão vocacional. Que na medida em que a gente restringe o ser professor, o exercício da docência, apenas como um aspecto profissional, que é muito importante, a gente diminui toda a proposta do educador. Então, junto com a profissionalização, ele precisa também perceber que ele é um ser chamado, é um ser vocacionado. E aí nós percebemos que ele vai atuar de forma diferenciada no espaço da sala de aula. Quer dizer, não basta o conhecimento técnico, é necessário, como você coloca, a estética e a ética, né? Isso. Então, esses três elementos também trabalham juntos. E todo o meu livro está construído em cima dessa metáfora do alfa. Então, sempre tem um movimento circular, conectivo e de abertura. A mesma coisa é a questão técnica, ética e estética. Então, a estética me leva a esse movimento mais circular. É porque toda a ênfase do nosso processo educacional, não só na universidade, mas na escola também, é voltado para a formação de um bom técnico capaz de passar no vestibular e depois conseguir um bom emprego. Isso. Então, às vezes a pessoa se prepara para o vestibular, mas não se prepara para a vida. E os aspectos morais, éticos e mesmo o usufruto da vida como um processo de apreciação do belo, tudo isso é esquecido, né? É verdade. Então, a gente está gastando energia, tempo, preocupação e ocupação para dar conta da questão técnica. E nos desapercebemos literalmente do belo, da energia, do movimento e da dimensão ética, que hoje é um elemento importante. Embora a ética, a estética e a técnica tenham acompanhado a vida humana ou a história da civilização, mas em alguns momentos esses elementos emergem com uma característica própria. Então, nesse mundo conectado hoje em dia, perplexo diante de algumas situações, como viver a ética, a estética e a técnica? Então, não podemos mais responder com as questões que se faziam no passado, mas nós temos que aprender justamente a fazer perguntas que respondam às dificuldades ou aos desafios do mundo contemporâneo. E esse talvez seja o grande papel do professor hoje. Ajudar os alunos a se fazerem perguntas que deem respostas à sua condição humana, mas que também ajudem a sua profissionalização, mas também remetam para os horizontes da sociedade ou da cidadania. Que dizem que uma boa pergunta já embute a resposta em si, né? Que na medida que você leva o estudante a inquirir, a questionar, a refletir, ele está crescendo, né? Porque ele está realmente fazendo com que haja uma elaboração de todo aquele conteúdo, né, que estava meio adormecido no seu interior, que foi até embotado em função de uma educação massificadora que ele teve, talvez, ao longo de uma boa parte do seu caminho educacional. Com certeza, fazer uma boa pergunta naquilo que se diz já tem uma resposta dentro dela, mas outras respostas podem ser dadas também. Acho que isso é o bonito, né? Que muitas vezes uma pergunta bem feita, como diz o ditado, vale muito mais do que 1000 respostas. Então, esse exercício, acho que do professor, é de ajudar o estudante a estar se fazendo perguntas. Isso aí remonta à Índia antiga, né? Onde os grandes sábios levavam justamente os seus discípulos, né? Os seus aprendizes a se questionar. Porque você não pode simplesmente dizer é isso, isso, isso. Se não houver o processo de investigação, não há aprendizado. Né? Não tem. Há acúmulo de conhecimento que não é aprendizado. É isso. Mas acumular, hoje em dia, você tem lugares muitos para acumular conhecimentos e você tem à disposição conhecimento. Agora, o que se faz com isso? E qual a pergunta que você faz
para você ser de fato um ser humano mais feliz, né, um profissional mais competente, um cidadão até mais comprometido. Então acho que esse é o grande papel do educador hoje, ajudar as pessoas a se fazerem perguntas bem feitas, e aí as respostas vão aparecendo e ele vai conduzindo o seu processo humano e profissional. Você fala no livro também da missão, né? Que um dos pontos fundamentais também do processo de aprendizado é a pessoa introjetar que existe uma missão a ser realizada na vida que é única, né? Que é só daquela pessoa. E o professor não sabe qual é. Ele tem que apenas provocar, gerar um questionamento para que haja, de alguma maneira, essa intuição de qual é a minha missão na vida. Isso. Afinal, o que eu vim fazer aqui, né? Então, trabalhando a questão da missão, eu retomo também os 3 conceitos na formação do professor. É a vocação dele, a profissão dele e a missão. Quer dizer, ele é chamado, ele exerce, mas tem também uma missão. Ele, como ser humano, na sua singularidade, exercendo o seu ser professor. Mas ele é também o despertador da missão de cada um. Pois é, mas ele não consegue despertar se ele não tiver passado por esse processo de despertar anteriormente, né? Com certeza. E esse talvez seja o grande problema, né? Educar os educadores, educar os professores, né? Isso é um desafio enorme, né? Isso o Marcos já fazia essa pergunta, quem vai formar os formadores? Pois é. Então, acho que esse é o desafio e eu me propus enfrentar um pouco esse desafio. E eu acho que a gente vai formando o professor na medida em que ele se apercebe um ser vocacionado, que exerce bem a sua profissão, mas que também faz disso a sua missão. Porque se nós ficamos restringindo todo o exercício da docência apenas ao aspecto profissional, nós empobrecemos de fato a própria condição do professor e aí nós nos detectamos com as doenças que estão hoje aí. Professores doentes, desanimados, desencantados com tudo. E estudantes que não respeitam o professor, porque os professores também não se dão a respeito, né? Exato. Então é uma coisa muito triste você ver o que está acontecendo na sala de aula hoje. Então esse é o desafio que eu me propus na linha da formação de professores. Como é que se resgata minimamente a vocação dele, não no sentido religioso, mas no ser chamado como ser humano de fato, no profissional dele, né, no exercício mesmo técnico, ético e estético, e na linha da missão. Quer dizer, para onde é que ele está caminhando, se é que está caminhando, e para onde ele ajuda os estudantes a caminhar, que é a partida. Agora, nesse final de conversa, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência de educação ao ar livre, educação fora das 4 paredes da instituição escola, né? Como é que você tem uma bela experiência nesse sentido, né? Você pode comentar? Então, eu acho que como professor, acreditando na presença, na proximidade, na partida, a gente não pode mais ficar refém da sala de aula. Eu acredito e tenho dito para os meus estudantes que a sala de aula hoje está se tornando o lugar mais pobre para a gente exercer a educação. É tudo bem que a sala de aula existe, você se encontra, é um nó onde você está presente com outros colegas e assim por diante. Mas se a gente não abrir para novos horizontes, para novas possibilidades de aprendizagem, eu acho que a gente está restringindo cada vez mais a possibilidade de aprendizagem. E o contato com a natureza tem sido assim, tem se mostrado como algo extremamente benéfico, até para a saúde emocional, mental dos estudantes, né? E você tem um projeto até que você desenvolveu usando a água como instrumento pedagógico. Então, eu acredito muito, quer dizer, não é só um contato, uma relação com a natureza, mas dá voz também à própria natureza. E aí, como é que a gente aprende da natureza? Que estamos trabalhando no processo educativo. E aí que a gente desenvolveu o projeto chamado Água, Fonte de Aprendizagem, onde no fundo a gente tentou aprender a partir da água. Várias situações em vários contextos. Então, essa de fato é a aprendizagem, porque ela ajuda o ser humano, ela constrói saberes na proximidade
e amplia horizontes. Então, quem quiser ainda se aprofundar um pouco nessa temática da água, pode assistir ao vídeo que está no YouTube chamado Água, Fonte de Aprendizagem. E existe também um link para o livro Encontros e Diálogos, Pedagogia da Presença, Proximidade e Partida, do Luiz Síveres. É um livro que foi publicado com apoio da Unesco, né? É um livro gratuito, pode ser baixado por todos vocês e o link está na legenda aqui embaixo. Então, Luiz, eu queria agradecer muito a sua presença e esse é apenas o início, né, de um diálogo que eu espero que a gente possa continuar em outras ocasiões, porque essa questão da educação e a formação de professores é algo tão fundamental que eu não vejo como a gente transformar esse mundo se não transformar a educação, se não melhorar a qualidade da nossa educação. Então eu pediria você dar uma última mensagem para os nossos telespectadores antes de nós encerrarmos. Bom, a minha mensagem final é recuperando um pouco uma poesia do Thomas Eliot, que diz: onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação? Isto é, nós privilegiamos hoje demais a informação, pouco conhecimento e quase nada de sabedoria. Então a gente precisa inverter essa lógica, que o processo educacional nos ajude cada vez mais a pautar a sabedoria com base no conhecimento e a partir das informações que a gente tem. Se a gente consegue, então, equilibrar sabedoria, conhecimento e informação, a gente vai estar num percurso de presença, de proximidade e de partida. Obrigado, Luiz. Então aqui nós encerramos nosso Papo Suprem e até o próximo programa.